Então, estamos aqui, gente, nesse capítulo 26 do livro de Provérbios, encerrando já, né, essa leitura, essa caminhada aqui, por alguns capítulos mais, e a gente termina essa nossa jornada. E fala bastante do tolo, né, esse capítulo. Vocês viram como fala? E eu quero olhar com vocês para o versículo 11. Eu entendo essa mensagem de hoje como uma exortação no sentido assim de um alerta para nós, né, de uma prevenção para nossa caminhada. Que também, se a gente pensar que nós estamos no início do ano, sempre fazendo novos planos, com projetos, é importante para que a gente entenda essas mudanças de ciclos, aquilo que nós vivemos e aquilo que nós vamos viver, né? Então, esse versículo ele diz: como o cão que volta ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. E a Raquel leu na versão dela, é melhor, que diz: é o tolo, né, o insensato que repete o seu erro, a sua insensatez. Então, gente, veja bem, repetir a insensatez, repetir o erro, assim como um cão que volta ao seu vômito. Essa palavra é tão forte, né? Porque é interessante que a gente vê como vamos falar o cachorro, né? O cachorro para nós é esse animal que tá com a gente na nossa casa, mas ele tem uma natureza, é uma natureza diferente. Por mais bonitinho que seja, por mais que esteja aí dentro, pode dormir na cama com você, mas ele tem uma natureza que ele volta ao vômito. E quando a Bíblia fala de cão, ela se refere, a gente tem que pensar no contexto, né, que a Bíblia escreve, que algumas passagens estão escritas. Quando a Bíblia fala de cão, se refere mais assim a animais selvagens mesmo, a um cachorro, a um cão, que ele não é domesticado, né? Então, se você reparar a atitude do seu animal de estimação, você já vai ver isso, né? E muito mais se ele está inserido sem essa, como vamos dizer assim, essa maciez, né, que o homem acaba colocando. E então veja, o cão ele tem uma natureza que não é a nossa natureza. Não tem nada a ver com aquilo que Deus formou o homem. É bem diferente, é um animal. E quando a Bíblia faz essa comparação, assim é como o cão que volta ao seu vômito, a pessoa que ela repete a sua insensatez, repete o seu erro. E o que o Deus colocou no meu coração para a gente conversar é para a gente não voltar para as coisas das quais nós já fomos libertos, para as coisas das quais nós já deixamos, as coisas que nós já vencemos. Então, erros, pecados, também assim situações difíceis que nós vivemos, muitas vezes nossa alma, o nosso emocional, ele quer voltar para esses lugares de onde o Senhor já nos tirou, de onde o Senhor já nos libertou. Muitos lugares que às vezes funcionaram na nossa vida até como prisões espirituais, como cativeiros espirituais. E quando o Senhor Jesus, em Lucas, ele inicia o seu ministério, ele fala: hoje se cumpriu a profecia do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vim pregar liberdade aos cativos, eu vim apregoar, é o ano aceitável do Senhor. Então o Evangelho, ele vem nos livrar das nossas mazelas, ele vem nos livrar dos nossos erros, dos nossos cativeiros.
espirituais, emocionais. É interessante a gente ver o ministério de cura de Jesus, que ele é tudo muito ligado, né? Cura com libertação. Então, muitas vezes Jesus curava enfermidades físicas, outras vezes enfermidades espirituais. Gente que era louca, Jesus curava, que eram verdadeiros cativeiros espirituais, gente endemoniada, era curada daquilo, era liberto daquilo. Então, Jesus veio para isso, para nos tirar desses lugares. E quando nós temos um encontro com Jesus, e quando eu falo nessa conversa, diante desse texto, em encontro com Jesus, não só do momento da salvação, né, que nós somos resgatados, somos perdoados, somos livres, mas na nossa vida diária. Em muitos dias, né, em muitos encontros que nós temos com o Senhor, em muitos momentos, às vezes, de oração, às vezes é o momento que a gente está aqui, às vezes é o momento que você está lendo a Bíblia, ou que você está lá na sua igreja, que você ouve uma palavra, são momentos que o Senhor nos cura, que o Senhor nos tira de alguns lugares que a gente ainda precisa sair, de algumas prisões, de algumas coisas que a gente ainda carrega, né? Alguns pesos, algumas situações, ou às vezes até pecados mesmo. Então, a gente está começando esse ano. E fica essa palavra para o nosso coração, para a gente não voltar para lugares, não voltar a praticar coisas que a gente praticava no passado e das quais o Senhor já nos libertou. Porque quando a gente volta a cometer os mesmos erros, já tendo sido libertos, nós estamos agindo como um cão que volta ao seu vômito. E é terrível, porque o vômito, ele é algo assim, que o seu corpo não conseguiu absorver. É resultado, né, de um alimento, de alguma coisa que tem ali no seu estômago, que o seu aparelho digestivo, todo o seu corpo, ele não deu conta de transformar aquilo, de absorver. É algo assim que é diferente da fisiologia do nosso organismo, da estrutura fisiológica, né, do nosso corpo, para absorver aquilo e transformar em nutrientes. Quando isso acontece, vem o vômito. É algo que não serve. É algo que pode nos contaminar. Muitas vezes, né, uma pessoa que ela come alguma coisa assim e que faz mal, às vezes é até melhor vir o vômito. Por quê? Porque aquilo sai, aquilo vai fazer mal, pode dar uma infecção no próprio estômago, no intestino, em outros órgãos até. Pode provocar outras complicações. Aquele alimento, né, aquilo que está no estômago, mas que o nosso organismo não consegue digerir. E se a gente pensar nisso a nível espiritual, até mesmo a nível emocional, eu não sei se vocês já tiveram experiência, algumas terapias que a gente faz, às vezes dá essa sensação de querer vomitar. É uma cura que está acontecendo para que aquilo que estava fazendo mal possa sair do nosso corpo. E quando nós recebemos Jesus, nós vamos colocando para fora, né? O nosso organismo, ele começa a vomitar as coisas que não nos servem mais. Deus nos criou em perfeição. Se a gente pensar, né, na fisiologia do nosso corpo, Deus nos criou em perfeição. E por isso que quando existe algo dentro, algo ali no nosso estômago que vai fazer mal, que está contaminado, o nosso corpo quer colocar para fora. Então, quando nós recebemos o Evangelho, quando nós recebemos Jesus Cristo, nós somos nova criação.
Nós somos um novo homem, Paulo ensina. Nós somos nova criatura. Então o nosso corpo espiritual, vamos falar assim, ele recebe uma nova vida. E a fisiologia do nosso corpo espiritual, ela é perfeita. O nosso espírito, a partir do momento que nós nascemos de novo, nosso espírito ele está pronto. E aí a gente começa a caminhar com Jesus. E nós vamos passando o processo de santificação, de purificação. Então tudo aquilo que pode assim trazer impureza, tudo aquilo que pode trazer apodrecimento, tudo aquilo que pode se deteriorar, que pode não ser absorvido. Nós vamos passando esse processo no dia a dia e nós vamos colocando para fora e vamos deixando algumas coisas para trás, porque agora a gente tem uma nova vida. E aí Provérbios está dizendo para nós hoje, como um cão que volta o seu vômito, é quando nós queremos praticar aquilo que a gente praticava, que faz mal, que pode se tornar algo assim indesejado, que pode atrapalhar toda a nossa estrutura de saúde espiritual e aí emocional. É algo estranho, incompatível com a nossa natureza. Incompatível. O Senhor não nos chamou para isso, não nos libertou para que a gente volte. Eu vejo isso como um alerta, porque em algumas áreas da nossa vida nós podemos pensar assim, isso aí tá tranquilo, tá de boa. Mas a gente precisa sempre estar vigiando. Às vezes são práticas assim que parecem inofensivas, mas que podem nos levar assim a tantas complicações, né? Atraso de caminhada, pode fazer a gente ter que parar para rever. Por isso que eu falei que eu vejo essa palavra como um alerta, para que a gente não precise, de novo, passar a processos de purificação e de santificação que nós já experimentamos, porque isso é até uma afronta ao Senhor. O Evangelho essa nova vida, a presença de Jesus, do Espírito de Deus em nós, nos capacita para nós não pecarmos. A nossa guerra contra o pecado, na verdade, ela já foi vencida na cruz do Calvário. O que nós precisamos é tomar posse dessa verdade. Nós somos vitoriosos contra o pecado. Aí você pergunta assim, mas por que então que às vezes eu peco, né? Eu caio no mesmo erro? Deixa eu passar esse avião. Porque muitas vezes a gente não crê nesse poder que há em nós de vitória sobre o pecado. Nós precisamos ter um posicionamento à altura da cruz, à altura do que Cristo fez por nós, porque Ele já nos deu vitória. O pecado já foi vencido na cruz. Então, é muito sério quando a gente é liberto, né, de algumas coisas. E se a gente pensar, então, assim, do que é que o Senhor me libertou nesse ano que passou? Quais são as práticas ou alguma coisa que eu precisava que eu precisava deixar, né? Qual era o pecado que eu ainda praticava, que eu já deixei, que ficou lá em 2023, que ficou antes de 2023. É lá no passado que esse pecado vai ficar. Quais são as dores? Gente, muitas vezes Deus nos livra, Deus nos cura nossa alma de dores emocionais. E a gente tem a tendência
a querer voltar para aquele lugar de dor, de aflição. A nossa, o nosso velho homem, né, a natureza, quer nos puxar para esses lugares de tristeza que a gente vivia. Às vezes é uma depressão que você viveu, que você já foi curada. Em alguns momentos, de repente, você se vê nessa tendência, né, de ser puxado para esse lugar de novo. Em nome de Jesus, o Senhor nos dá força nessa manhã com essa palavra, para que a gente não volte para as dores das quais nós já fomos curadas, para os pecados dos quais nós já vencemos, prisões das quais nós já saímos. Sabe que às vezes a gente se coloca em prisão. A gente entra lá na prisão, a portinha da prisão está até aberta, mas a gente fica lá. A gente que entra, a gente que abre a porta e entra muitas vezes, né, em algumas situações. Então essa é uma palavra hoje de exortação para nós, para a gente ter cuidado, para a gente se proteger, né, nos protegermos com a palavra de Deus, com o sangue de Jesus, com a força que Ele tem nos dado. Nós falamos a semana passada de força, né, de encorajamento. O Senhor nos encorajou e nos encoraja a cada dia para nós seguirmos adiante. Quando a gente observa quando Jesus perdoava as pessoas, ou mesmo quando Ele curava, né, aquele homem do tanque, por exemplo, Ele diz: pega a tua cama, tua maca e vai, sai desse lugar. Imagine, Jesus curou aquele homem começou a andar. Agora vê se tem cabimento, passou lá 1 ano, ele voltar para aquele tanque e ficar lá. Para quê se ele já foi curado? Né? Mas muitas vezes nós nos pegamos agindo assim. E eu ia falar, né, que Jesus perdoava as pessoas e Ele falava assim: vai. Aquela mulher adúltera, Ele falou assim: vá e não peques mais. Quer dizer, vá para frente, vá adiante. Não peca mais. Por que não peca mais? Porque eu já te libertei do seu pecado, eu já estou te curando daquilo que te fazia pecar. Então vá para frente. Né? Não peques mais. Aquela mulher do fluxo de sangue, Ele fala: vai, a tua fé te salvou. Então o Senhor Jesus, Ele sempre nos dá uma direção para frente, né? E Paulo fala isso lá em... Deixa eu ver se esse texto aqui, Filipenses 3, 13 a 14. Filipenses 3... Peraí, deixa eu ver se eu anotei certo, gente. 13 e 14. Ai, que eu tô no 2 aqui, peraí. E diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Eu deixo as coisas que para trás ficam. Então, o lugar de dor é lá no passado. O seu presente não é mais de dor. O lugar de tristeza é lá no passado. O lugar de uma mente com pensamentos negativos é lá no passado. O lugar de boca que só fala, esse capítulo
26 de Provérbios fala bastante também, né? Do que o homem fala, das suas palavras. Isso é lá no passado. O Senhor já nos libertou, o Senhor já nos ensinou a não falar mal, a não fazer fofoca, né? Ter cuidado com o que sai da nossa boca. Isso era uma prática antiga. Nós já fomos libertos dessa prática, já fomos ensinados. Então isso é lá no passado. Lugar de pecado é lá na cruz, que aconteceu 2000 anos atrás. Não é na nossa vida. Sabe? Lugar de tristeza, de angústia é lá, gente. Já aconteceu. Nós precisamos pegar essa palavra aqui, prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que atrás de mim ficaram. Deus sempre tem essa palavra para nós. Vá adiante, levante-se, conquiste, deixa esse lugar, pega sua história e vá para o futuro. E quando Jesus curava as pessoas, Jesus sempre trazia para essa pessoa o poder de carregar as suas histórias nas mãos. Então, para esse homem do tanque de Betesda, pega a tua maca, vai para sua casa, vai. Quer dizer, há um poder que nós temos de não sermos mais carregados pelas nossas histórias, mas de nós carregarmos as histórias para quê? Para testemunhar. É só para isso que serve a gente carregar algumas histórias nossas. Para a gente testemunhar, para a gente lembrar de onde Ele nos tirou. Mas não é para aquilo nos dominar. Não é para que isso seja algo que cubra a nossa cabeça e a gente fique debaixo desse negócio. Não. É para que a gente pegue nas mãos e a gente domine isso. Fala assim, eu carrego você agora. Eu tenho domínio sobre você. Quero ler um texto com vocês que é 2 Pedro 2 e 20. 2 Pedro, gente, é lá antes de Apocalipse, tá? Depois de Hebreus, tem 1 Pedro, e aí vem 2 Pedro. 2 Pedro 2, 20 a 22. Pedro vai citar esse texto de Provérbios. Olha, diz assim: porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como é que a gente ficou livre de todas as nossas mazelas, pecados, histórias, tristezas? Pelo conhecimento do Senhor e Salvador. Eu conheço Jesus como o quê? Como meu Senhor e como meu Salvador. Então eu sou livre destas coisas, das corrupções. Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Imagine um cão que volta para o seu vômito, que come o seu vômito. Não é pior do que quando esse alimento ali que ele vomitou estava dentro do estômago? É pior. Antes tivesse tomado um comprimidinho de Gesan, sei lá o que mais, para ver se o alimento... Gente, é pior. Então, Pedro está falando isso, né? O seu estado se torna pior que antes. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Quando a Bíblia fala que conhecendo, não é no sentido de conhecer, de você ver assim, sabe? Por exemplo, a Marili, eu conheço a Marili, não assim de ver ela aqui. Eu conheço a Marili porque eu já viajei com ela, ela já foi na minha casa, já fui para a igreja com ela, a gente já fez outras coisas. Eu conheço a Marili. Não é só de ouvir falar, de ver de longe. Não,
Eu conheço ela. E é isso que a palavra quer dizer aqui, ó. Deste modo sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Então Pedro está comparando não só como o cão que volta ao vômito, mas também como o porco que ele toma um banho e ele volta para a lama. Quando eu era criança, meu avô tinha criação de porcos no sítio. Então eu via, né, como era a vida do porco. Como o porco gosta da sujeira. Como ele gosta, gente. É um negócio impressionante. Por isso que no início eu falei que a nossa natureza, ela não é a natureza de um animal. Ela não é a natureza de um cão. Não é a natureza de um porco. A nossa natureza é de filhos de um Deus santo, daquele que é luz, de um Deus perfeito. Então Pedro traz também, cita, né, esse provérbio e traz essa comparação. É como o porco que ele toma banho, mas ele não se vê puro. Ele não consegue conviver com a limpeza. Ele quer viver na sujeira, ele quer viver na porquice, na lama. Ele não diferencia. Eu penso que o porco ele não diferencia aquilo que é limpo, aquilo que é sujo. O cão não diferencia. Gente, não é 1 Pedro, eu falei primeira, não é 2 Pedro. 2 Pedro 2, 20 a 22. Então veja, nós já fomos libertos de tantas coisas. Nós já fomos livres de muitas práticas. Nós já fomos livres. É isso aqui mesmo, eu tô olhando, é isso que eu acabei de falar. O cão, ele não... Parece que ele não diferencia o que é um pote de ração e um prato de vômito. É a mesma coisa. Mas nós não, nós temos o Espírito de Deus, nós temos a vida de Deus em nós. Nós somos gente. Vamos dizer assim, né? Nós somos gente. Pessoas lavadas, remidas, purificadas, santificadas. Lembra que a gente falou na última live que Paulo ele escrevia as cartas e ele dizia assim: aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto. Aí você ia ver, era um povo que estava cheio de práticas que não deveriam. Mas esse é o nome, essa é a identidade, né? Aos santos que estão em Tessalônica. É isso que nós somos, santificados, redimidos, resgatados desses lugares, dessas dores, desses pecados. Somos limpos, livres, não vamos voltar para esses lugares. Sejam de pecados, sejam de dores. Observa bem isso, porque eu fico olhando assim algumas coisas, se eu não prestar atenção, é isso que pode acontecer. Parece que há um movimento satânico maligno do inferno para criar situações para que a gente volte para dores que nós já vencemos. Eu não preciso mais daquilo. Por isso que tem, né, aquele versículo que fala para a gente não dar pérola aos porcos. Porque pérola é para quem valoriza. A pérola é para quem sabe a diferença da pérola, sabe o trabalho que é o processo de formação de uma pérola. Então a pessoa que ela não valoriza a pérola, ela não é merecedora também de ter. E os porcos são assim. O porco não valoriza o banho, a limpeza. Ele quer estar na lama.
o cão também, o cachorro também. Eu fico olhando as minhas cachorras, né? Elas... A gente trata tão bem. De repente elas estão lá comendo qualquer porcaria. Não é assim? Você sai na rua para passear com o cachorro, eles comem qualquer porcaria, gente. Eles comem bicho morto. Tudo que não presta, se você deixar, ele come. Não tem essa consciência espiritual, né? Não tem a vida de Deus para distinguir. Então a palavra hoje é essa. Para a gente não voltar para as coisas das quais nós já fomos libertos. Não voltarmos para prisões que o Senhor já abriu a porta e já nos tirou de lá. Não voltarmos a praticar pecados dos quais Deus já nos libertou. Dos quais a cruz já nos trouxe vitória. E lembrando, né, que a nossa vida, ela é uma vida de um processo de santificação. Então, talvez tenham coisas que é nesse ano de 2024, talvez tenham coisas que é nesse mês de janeiro que a gente vai ficar livre, que a gente vai deixar, sabe? Mas muitas coisas nós já deixamos, nós já fomos libertos, nós já vencemos. Então, o nosso desejo, o desejo do nosso coração tem que ser por uma comida boa, saudável, uma comida nova, que vai trazer saúde para o nosso corpo, uma comida equilibrada, cheia de nutrientes. Quantas porcarias emocionais às vezes a gente para ver num filme, num noticiário, não é verdade? Tem filmes que são cheios de porcaria. Pode infeccionar a nossa vida espiritual. Quantas coisas, quantos ambientes são nocivos. Por isso que o Salmo 1 fala, não se assente na roda de escarnecedores, porque esse é um lugar do qual você já foi liberto, você já entendeu que não é para escarnecer, não é para falar mal, não é para fazer fofoca, não é para blasfemar contra Deus, você já entendeu isso, já foi liberto disso, não se assente nesse lugar. Amém? Vamos orar e depois eu queria deixar um tempinho para vocês comentarem sobre esse assunto ou sobre algum outro versículo desse capítulo. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer por toda a libertação que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque muitos de nós vivíamos em correntes, em pecados, em situações emocionais, em culpas, em dores, em histórias, em mágoas, e o Senhor já nos libertou. Nós queremos te agradecer. Obrigada, Pai. Obrigada porque muitas algemas já foram tiradas de nós, dos nossos pés, das nossas mãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor veio e declarou que o Espírito do Senhor está sobre ti. E o Senhor veio para trazer libertação, para trazer alegria, para colocar vestes novas em nós. E nós recebemos tudo isso. Pai, nós queremos te agradecer por toda a santificação que nós já temos vivido, que nós já temos recebido do Senhor. Muito obrigada. Sabemos que é o teu Santo Espírito que age dentro de nós, que é o próprio Senhor que nos limpa, nos perdoa, nos purifica, que é o sangue de Jesus que nos dá essa purificação, essa justificação diante do Senhor. E nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, por toda a força e coragem que o Senhor já nos deu e está nos dando, para que nós possamos ir para o nosso alvo, ir adiante, olhar para frente, deixar o que passou já lá no passado. Tudo aquilo, Senhor, que nós fomos livres no ano que passou ou nos anos anteriores, nós não queremos voltar para essas coisas. Mas nós queremos, Senhor, viver as novas práticas que o Senhor nos ensina a cada dia. Aquilo que faz parte do teu reino, aquilo que é a tua palavra, é isso que nós desejamos, Senhor. Nós precisamos de ti para isso. Sem o Senhor nós não podemos.
Sem o teu agir em nós, Pai, nós não podemos. Mas eu sei, eu creio que o Senhor já preparou toda uma caminhada com essa força, com vitória para nós, com anjos para nos ajudar, para que a gente não tropece em alguma pedra, para nos ajudar a olhar para frente, a seguir o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro para que os meus irmãos aqui, Senhor, sejam fortalecidos com esse poder interior para vencer, para não olhar para trás, para não viver mais no passado, para não voltar às práticas anteriores, para não cair nos mesmos erros, Senhor, mas viver uma vida de vitória sobre o passado, projetando a Tua palavra para o nosso futuro, vivendo hoje a Tua palavra e plantando as sementes que o Senhor nos dá a cada dia. Nos ajuda, Senhor. Cobre cada um com Teu sangue. Nos dá força. Nos dá dessa sabedoria, Senhor. Ajuda-nos a vivermos com a mente de Cristo, fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo em nós. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.